Quem somos? Nós somos o melhor povo do mundo. Eu sei que isso parece um pouco pretensioso, ou talvez só alguém muito apaixonado pelo Brasil falaria isso, mas não. Na verdade, a gente tem uma ideia do que somos muito diferente daquilo que realmente somos. E isso é uma das coisas que a gente tenta tirar dentro desse projeto, um reencontro com o Brasil. E, gente, o que nos fizeram acreditar até hoje? Que somos a ralé do mundo, que quem veio para cá são aqueles que eram os piores de Portugal, ou enfim, de todos os lugares. Puxa vida, procura lá na sua família que você vai ver que tem uma história de alguém com muita garra, com muita determinação e que se lançou no desconhecido e veio para o Brasil. Puxa, essa é a nossa herança. Somos um povo guerreiro, somos um povo cheio de vida, somos um povo genial e criativo. E por que a gente não sabe disso? E por que só falam para a gente daquilo que é ruim para nós? Ou que acaba com a nossa grandeza, com a nossa vontade de fazer um grande país, ou de viver num lugar com justiça, com verdade, com fraternidade, com igualdade. É porque realmente apagaram de nós a nossa memória. O Brasil teve momentos de muita glória. E desde a sua fundação, desde lá atrás, com os jesuítas, com os guaranis, e nos fizeram acreditar completamente diferente. Mas ir lá atrás é muito tempo para a gente contar aqui, mas se a gente dá um pulo, um salto, e chega no governo de Juscelino Kubitschek, a gente vê o quanto nós fizemos naquele momento, que foi glorioso. E fizemos isso juntos, fizemos isso como brasileiros. Nós construímos um monte de coisas que é inédito no mundo até hoje, uma capital, no meio do nada. Nós gastamos 3 anos e 8 meses para fazer isso. E a gente dá valor. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, Washington, por exemplo, foi construída em quase 100 anos. O que mais me entristece é ter descoberto o Brasil agora. Eu demorei muito tempo para conhecer o meu próprio país. E isso é uma das coisas que mais me entristece. E por isso mesmo, eu conto essa história. E eu conto com muita alegria, porque nós somos o melhor povo do mundo. Porque a gente veio dos 5 continentes, a gente consegue viver em harmonia. Porque mesmo num desastre que a gente vive, a gente consegue achar alegria, a gente consegue achar humor. Vai em qualquer lugar do mundo, você não encontra isso. Por que esconderam da gente a nossa própria grandeza? Puxa vida, é isso mesmo? Nós vamos continuar escondendo da gente o quanto a gente é grande? E não tem jeito, para a gente se tornar uma nação, a gente precisa conhecer o que a gente teve de glorioso no passado. Mas o mais triste é que a gente cresceu com todo mundo nos dizendo que a gente não tem nada de bom no passado. Como não? Quando falam de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João, é sempre pejorativo, é sempre dando aquela risadinha. Peraí, calma. Dom João foi o único que não foi pego por Napoleão. Por que nos ensinam tudo ao contrário? Por que só dos governantes brasileiros que nós tivemos desde o Império, desde o seu início, exige-se a perfeição? Se a gente olhar para os países de fora, a gente dá valor em vários governantes que erraram e que fizeram coisas que a gente poderia considerar, se fossem brasileiros, poxa, não foi tão bom assim. Ei, vamos parar com isso. Vamos dar valor mesmo ao nosso país, à nossa história, que é linda. É uma das mais lindas do mundo. O Brasil teve feitos que só o Brasil fez no mundo. Temos coisas lindas para a gente partilhar e conhecer. Nós tivemos um momento no Brasil que foi uma era e que esconderam de nós, mais uma vez. Todas as vezes que a gente vai buscar sobre esse período da história na internet, por exemplo, é só falando coisas que não são boas, ou sempre deixando alguma dúvida. E eu comecei a perceber que a dúvida sempre me paralisou. A dúvida sobre qualquer pessoa, sobre o momento do Brasil. Então, buscar essa história lá atrás, dessa hora, desse momento do Brasil, em que a gente teve várias coisas que deram certo, construir uma capital,
ser o melhor país da arquitetura no mundo, a nossa música ganhar o mundo, construir 14 mil quilômetros de estradas no meio do nada, no meio do deserto. Brasileiros, com muita coragem, tiveram que cortar cipó da Amazônia para abrir uma estrada como Belém, Brasília. Essa história precisa ser resgatada, gente. Eu sei que, às vezes, pode-se pensar que a gente está querendo defender apenas o nome de um presidente, do Juscelino Kubitschek, mas, olha, eu vou garantir que, se fosse ele, nesse momento, ele não pediria nem justiça. O que ele pediria é: devolve para o Brasil a grandeza de ser brasileiro, porque um dia a gente foi grande. E esse projeto, JK Um Reencontro com o Brasil, não é para defender a memória do presidente, também porque a gente faria justiça sim e faz ao fazer isso. Mas é muito mais do que isso. Um povo não consegue se erguer e se tornar um povo, uma nação mesmo, uma alma, um só espírito, se continuar dividido. E a gente tem que se lembrar que em algum momento do país, a gente estava junto, construindo um país juntos. Nada nos dividia, porque a gente tinha um propósito comum. Né? E há um filósofo francês que diz isso: um país, para se tornar nação, precisa de uma glória no passado. E essa memória tem que vir sempre para o presente, sempre, continuadamente, para que esse povo continue construindo essa glória no presente. Aí, a gente está dividido. A gente achou que podemos nos dividir, discutir ideias o tempo inteiro. E aí? E os miseráveis do Brasil? Que hora que a gente vai resolver esse problema verdadeiramente? Que hora a gente vai olhar para o Brasil e fazer desse Brasil uma grande nação? E tem que começar pelos mais frágeis, pelos mais fracos. Não existe nenhuma teoria econômica que vai me convencer se ela não estiver olhando para o cidadão. Se ela não está olhando para a necessidade daquele cidadão, e principalmente o cidadão mais frágil. E teve um momento do Brasil em que isso era olhado, era visto, e foi feito. E muitas vezes as pessoas duvidam disso. É só estudar, gente, é só voltar lá na história, a gente vê isso. Eu fico indignada, essa que é a verdade, de ter sido tão enganada. Tem uma frase do presidente Juscelino que é bem interessante, que ele diz o seguinte: eu descobri, é mais ou menos isso, que ele descobriu a alegria de viver, que era a dádiva de ser útil. A gente está, sem perceber, eu acho que a gente se tornou tão egoísta, a gente só olha para o nosso próprio umbigo. A gente esqueceu que a gente tem que viver juntos, fazendo juntos e construindo juntos e principalmente olhando para o lado. Há uma forma de transformar o Brasil muito rapidamente, quando a gente descobrir o nosso talento e colocá-lo à disposição de todos. E nisso, foi uma dádiva encontrar esse grupo de amigos, que somos 35, que fazemos parte da Fundação Brasil Meu Amor, porque com esse grupo de amigos, a gente consegue, cada um, descobrir naquilo que a gente pode ser útil, qual é o nosso talento, e como a gente pode colocar esse talento à disposição de todos. Eu acho que eu descobri a alegria de viver. É sendo útil. E a gente tem várias formas, até um sorriso. Quando você passa por uma pessoa que está triste, muda o dia dessa pessoa. E por mudar, porque você deu um sorriso, ela pode fazer algo de bom para alguém. E se a gente for fazendo essa corrente de cada um vai fazendo o melhor, né, para o outro, puxa vida, quem que não muda um país? Não é utópico isso, não. É uma realidade. Talvez isso esteja muito escondido da gente. Mas quando a gente descobre isso, a gente ganha a vida. Né? E por causa disso, e eu acho que muito mais, eu agradeço fazer parte da Fundação Brasil Meu Amor. Eu agradeço ter esses amigos, porque sem eles eu não estaria aqui. Estar no palco e representar todos os nossos cofundadores, né, que são meus amigos, a gente está nessa caminhada há mais de 20 anos juntos. Ai, meu Deus! O tempo passa muito depressa. E também representar o nosso presidente, né, a quem eu honro tanto e devo tanto. Né, todo esse conhecimento que hoje eu tenho, todo o ser humano que eu me tornei, é de uma responsabilidade imensa.
Então não é tão fácil. O coração bate muito forte, né? Às vezes as pernas ficam trêmulas, que eu acho que não vou conseguir. Mas sei lá, tem uma energia que toma conta, sabe? E que eu consigo sentir assim nas minhas costas, né? Não só os 134, nem só o nosso presidente, mas todos aqueles que um dia colocaram um tijolo para fazer com que realmente a gente se tornasse um planeta em igualdade, liberdade e fraternidade. E quando essa energia toda vem, né, que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, dos vivos e dos invisíveis, aí eu sinto que não sou eu que estou fazendo nada daquilo, que eu sou apenas uma mensageira e eu entro no meu papel, que é real, que é de ser mensageira e vou. A primeira versão do espetáculo JK Um Reencontro com o Brasil nem se chamava JK Um Reencontro com o Brasil. Uma Noite com Juscelino, um reencontro com o Brasil. E começou, sei lá, 2013, 2014, e eu queria aproveitar esse momento para agradecer todos que vieram antes. Todos que começaram conosco desde lá em Patos de Minas, no Balaio de Arte e Cultura, todos os músicos que compunham a banda naquela época, as pessoas que estiveram conosco ali com os telões, enfim. Foram 4 anos, sei lá, o tempo passa tão rápido, 5 anos construindo esse momento que é JK Um Reencontro com o Brasil. E sem essas pessoas todas, nós não estaríamos aqui nesse momento. Então, é importante a gente olhar para o nosso passado, né? Agradecer quem veio antes, que nos deu a possibilidade de continuar. E nesse espetáculo, algumas pessoas foram fundamentais nessa última versão, né? E eu gostaria de deixar do fundo do meu coração o nosso agradecimento, o agradecimento da Fundação Brasil Meu Amor, a todos eles que vieram antes de nós. Nossa, eu amo o Brasil, eu amo cada brasileiro. Em cada palestra eu encontro irmãos e eu acho que eu sou capaz de muita coisa por esse país, para fazer cada brasileiro, cada coração brasileiro bater junto com o meu e com todos nós, para a gente fazer algo muito grande. Não tem lugar igual ao nosso, gente. Não tem povo igual ao nosso. Não existe. E nós, se a gente encontrar a harmonia, assim como uma turmalina encontra nas suas cores, porque ela é feita de várias cores, mas essas cores, elas se misturam e elas se tornam uma pedra preciosa, porque elas se entendem, porque elas querem construir essa harmonia. Se a gente conseguir, nas nossas diferenças, nos nossos contrários, encontrar essa harmonia, não tem para ninguém no mundo. E o melhor, que o Brasil, ele vai ser sim o primeiro do mundo, disso eu não tenho dúvida nenhuma, mas com uma diferença dos países que até hoje regeram o mundo. Porque o Brasil, ele não vai querer supremacia sobre os outros. Ele vai sentar numa mesa em que todos estarão por igual, porque esse é o nosso DNA, é fazer a harmonia. O que a gente está esperando?